Eu sei que parece meio estranho, né? Chegar aqui pra você e falar que tá tudo dando errado na sua vida por conta da lei da atração. Sendo que sempre que você para pra ver algum vídeo no YouTube ou qualquer lugar que fale sobre a lei da atração, as pessoas só trazem coisas positivas, pontos positivos. Mas no final desse vídeo você vai entender que não é bem assim. E que as coisas podem ir para o lado positivo, mas podem ir para o lado negativo. E se você entrou nesse vídeo, muito provavelmente você está indo para esse lado negativo. E você vai entender o porquê e vai descobrir como você reverter a situação, mudar o jogo. Para quem não me conhece, eu sou aqui do canal O Mascarenhas e aqui eu falo sobre coisas da vida, reflexões, damos risada e eu faço você pensar. Meu objetivo aqui é fazer você pensar um pouco, beleza? Mas vamos começar. Quando falamos de lei da atração, a primeira coisa que nos vem na mente é energia, né? Todo mundo sabe que existe energia, tem pessoas que não acreditam, mas acabam sentindo até. E uma prova disso, você já esteve em algum lugar onde o clima estava legal, estava todo mundo dando risada, conversando, se divertindo, e acabou chegando uma pessoa e a conversa começou a mudar, a energia de todo mundo começou a baixar, você deparou que você ficou um pouco mais cansado, não sei, simplesmente desandou. Tem pessoas que têm esse poder de trazer essa energia pesada. E às vezes não é a pessoa, às vezes é o dia. Ela não está num dia bom e ela fez uma escolha, que foi sair de casa e se encontrar com algumas pessoas e acabou contaminando aquele grupo com essa energia pesada, essa energia negativa dela. Às vezes, essa pessoa pode ser até você. Quando você não está num dia bom e, sei lá, seus pais, a sua mulher, seu marido insiste, vamos ali comigo, tal, vai em tal lugar onde tem pessoas, você não quer ir, mas você vai, você percebe que você fica meio mais de canto, de cara fechada, sem querer conversar com ninguém, e é normal, isso acontece. Somos seres humanos, só que ali você está com energia pesada, está carregado negativamente. Quando falamos de energia, tende também a ir para esse lado aí, né? E existe a frequência, tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos, a forma que fazemos, nós acabamos emitindo energia. Isso é normal, acontece com todo ser vivo. Só que, é exatamente como eu falei, você pode direcionar essa energia, às vezes para o lado positivo e às vezes para o lado negativo. Acabei de citar um exemplo, e o que eu quero falar desde já todo mundo pede alguma coisa, quer seja para alguém, quer seja para Deus, quer seja para o universo, para o mundo, todo mundo pede alguma coisa. Muitas vezes, quando você está passando por alguma situação difícil, você, velho, eu quero um trabalho novo, eu quero conseguir algo, alguma coisa relacionada a dinheiro, você pede. Quando você está passando por alguma situação onde você viu que sentiu muita raiva, talvez uma discussão com a sua mulher, discussão com seus filhos, você, eu tenho que maneirar. Eu não posso sentir tanta raiva e colocar tudo isso pra fora porque dá merda. Ou seja, você acaba pedindo pra Deus, ou não sei, mas você pede mais paciência. E vamos lá, agora entramos numa situação um pouco delicada, porque quando nós pedimos paciência, a paciência simplesmente não vai cair do céu em nossas cabeças e vamos ficar mais pacientes. Não é assim que funciona. Eu acredito muito que o que acontece é situações que envolvam paciência vão acabar acontecendo cada vez mais. Às vezes você nem percebe, mas para que você exerça a paciência, porque é uma prática, não é uma coisa que você nasce com, é uma coisa que você desenvolve, é uma habilidade que você acaba desenvolvendo. A mesma coisa em relação, talvez, ao dinheiro que você peça. Eu quero ganhar mais, eu quero ter mais dinheiro, eu quero conseguir um emprego. Muitas vezes você não tem repertório suficiente. Você precisa estar em outros ambientes, outros locais, desenvolver algumas habilidades para que você consiga aquele tão sonhado salário, emprego. É necessário, precisa disso. Só que, vamos lá, eu até anotei uma coisinha aqui que é muito importante, fez parte da minha vida e eu, na prática, senti isso nas últimas semanas. Vamos lá, no exemplo ainda da paz, né? No exemplo de você conseguir se controlar. Quando uma situação ruim acontece várias vezes, eu vou entrar dentro de uma coisa que aconteceu na minha vida. Às vezes, discussão no relacionamento. Acontece discussão no relacionamento e aquilo acontece algumas vezes. E você começa, talvez, a conversar ou pedir para Deus e falar assim, que
que venha se resolver, que eu não quero estar discutindo tanto, eu quero ter uma energia boa, tal. Eu não quero que essas coisas acabem influenciando de forma negativa o relacionamento. E quando influencia o relacionamento, quem está no relacionamento vai saber disso. Acaba influenciando a vida pessoal da pessoa também, de ambos os lados, né? Ambas as partes. E aí o que acontece? Dentro disso, você acaba pedindo, só que existe algo chamado expectativa, que faz parte também desse jogo energético. Se você vem vindo de uma semana, de um mês, de anos, talvez com atitudes repetidas, quando você pede, você acaba focando na solução, por exemplo, paz. O que eu posso fazer dentro dessa situação para que aconteça a paz? Para que, né, venhamos exercitar esse tipo de situação, para que aconteça isso. Ou você foca no problema que talvez seja a discussão, no problema que talvez seja a falta de dinheiro, no problema que talvez seja a tua falta de paciência no trânsito. E quando você foca no problema, subconscientemente você acaba atraindo aquilo para você. Você não pensa que, pô, tá, beleza, quero paz, não vai acontecer, mas a sua expectativa daquilo acontecer é tão grande que não sobra espaço para você exercer as outras coisas, outras habilidades, novas atitudes, para que aquela situação aconteça de forma diferente. Tem uma frase que fala, é impossível ter novos resultados fazendo as mesmas coisas. E isso encaixa perfeitamente no que eu estou falando aqui agora. Como que você vai ter paz? Como que você vai, talvez, cessar uma semana que foi cheia de briga, se a sua expectativa está nisso? Está em você chegar e não conseguir fazer nada de diferente, porque muitas vezes você terceiriza a sua responsabilidade. É claro que em todas as situações existem dois lados, mas independentemente, o que é que você pode fazer para isso mudar? O que é que você pode fazer? Qual habilidade você pode desenvolver para que você consiga, talvez, um emprego melhor, trabalhar com uma renda extra, alguma coisa? O que é que você pode fazer? O que é que você pode fazer para que, sei lá, é a sua mulher, a sua namorada que vem muitas vezes trazer algumas discussões para você? O que é que você pode fazer em relação a isso? Ou conversar antes, ou talvez não estender o braço para a briga, né? Não alongar a situação. Uma coisa que me ajudou muito foi primeiramente entender isso, descobrir de que quando você tem uma expectativa, você está pensando naquilo, ou seja, você acaba atraindo aquela coisa negativa. O que você quer afastar, na verdade, você acaba atraindo por conta disso, da sua expectativa. E por você estar carregado negativamente, então a primeira coisa é você conseguir identificar isso. E foi através dessa identificação que eu consegui ver na prática de que, porra, estava acontecendo isso, eu não estava conseguindo agir de forma diferente, porque eu estava cego. Porque simplesmente eu não via que eu estava errado, não via que... Não é nem questão de estar errado, na verdade é uma questão de você se responsabilizar, a sua parte. Eu não conseguia ver qual era a minha responsabilidade ali naquele momento. Então, acabou dificultando eu encontrar outras saídas, olhar para outros ares, outras formas diferentes, né? Ter outra ótica da mesma situação. E isso é muito importante que você mantenha a sua expectativa calma. É importante que você primeiro identifique, depois entenda essa questão da expectativa, porque realmente, né, é complicado. Se você acha que você sempre está certo, que não tem mais o que evoluir, não tem o que fazer, então muito provavelmente as coisas só vão piorar para o seu lado. E eu espero sinceramente que ainda tenha tempo, né, para você conseguir reverter essa situação que você está passando, né? E foi basicamente isso, quis trazer uma situação de que aconteceu dentro da minha vida, algo que eu acabei parando e reparando nisso, anotei, para trazer para vocês, porque eu acho que é importante. Em alguns vídeos que eu fiz, algumas pessoas se identificaram com a minha história e com algumas coisas que eu trouxe. E talvez, se você continua até aqui, nesse momento desse vídeo, você também se identificou
independentemente de qual área da sua vida seja. Mas o que eu quero falar para você é justamente isso. Cara, respira, procure ter conexões com você mesmo e entenda que se essa situação negativa se repete várias e várias vezes, é porque você tem que aprender algo com a situação. Você tem que desenvolver alguma coisa, alguma habilidade nessa situação. As situações ruins, elas vêm para ensinar alguma coisa pra gente. É claro, se nos permitirmos aprender com elas. Porque tem pessoas que acabam passando por algumas coisas e automaticamente só reclamam e não fazem nada, não aprendem nada com aquilo. Ou seja, vai continuar acontecendo, repetindo, repetindo. Independentemente de quantas vezes tiverem que acontecer, vai acontecer as coisas ruins. Agora, se você pega e aprende com isso, traz essas coisas ruins. Porra, aconteceu isso. O que eu posso fazer em relação a isso? Qual a minha responsabilidade em relação ao acontecimento? Você vai sempre estar evoluindo, sempre vai estar aprendendo algo novo. E é muito importante que nós estejamos numa reta ali, né, de aprendizado diário. Fechou? Então não se esqueça de deixar o like aqui, comenta se faz sentido isso que eu falei, ou se é maluquice da minha cabeça, e compartilha para alguma pessoa que você acredita que tem que ouvir também essa mensagem. Nos vemos amanhã.